Fala, turma, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o Danilo Zanini, analista da Rico, e é um prazer ter a sua companhia. Hoje é segunda-feira, dia 4 de junho, praticamente a primeira semana completa do nosso mercado. Bom, a gente vai bater um papo, eu vou falar com vocês aí sobre as principais movimentações. De antemão, já adianto que a Bolsa de Valores hoje subiu, porém, ela abriu em gap de alta e a falta de indicadores econômicos, de notícias relevantes, fizeram que o mercado subisse com baixo volume financeiro. Hoje, a Petrobras se recupera da forte queda que nós tivemos na semana passada e os principais papéis desenvolvendo movimentações positivas. A gente vai fazer aqui o estudo do índice do dólar, das principais ações que são negociadas na Bolsa de Valores, e eu vou dar algumas orientações de algumas ações que chamam a minha atenção para o próximo pregão. Bom, antes de mais nada, o cenário aqui é um pouco diferente, a gente mudou de escritório, tá? Estamos em processo de mudança, então o fundo é um pouquinho diferente. Bom, pessoal, é o seguinte, no segundo semestre, a partir de julho, já mês que vem, eu vou começar uma rodada de treinamentos pelas cidades do país. Então, aqui na descrição desse vídeo, você vai encontrar aí um formulário para você preencher, se você tiver interesse de participar de um treinamento meu. Eu vou me deslocar de São Paulo para ir nas principais cidades, onde as pessoas tiverem mais interesse, eu vou frequentar. As minhas visitas serão visitas poucas visitas, tá? Então você tem algumas cidades selecionadas, e se você puder preencher o formulário aqui, menos de 30 segundos você só preenche, é só para falar se você tem interesse, qual que é a sua cidade, e pronto, mais nada. Então, a partir do segundo semestre, eu, Danilo Zanini, vou viajar pelo Brasil para ministrar cursos focados em day trade, swing trade, análise técnica, vamos falar sobre aspectos psicológicos do trader e também eu vou entregar um plano de trader para você, tá certo? O treinamento serão 2 dias aí, então se você puder preencher esse formulário, ficarei muito feliz. Bom, vamos começar aqui olhando o mercado, vamos falar sobre as principais notícias que nós tivemos aí, sobre sobre as principais movimentações que nós tivemos na bolsa, tá? Esse daqui, então, gráfico do índice Bovespa. Hoje o índice Bovespa sobe na casa de 1,56, nesse exato momento são 16 horas e 45 minutos. Se eu colocar o gráfico semanal, nós comentamos aí no encerramento da sexta-feira, que o índice Bovespa tocava em uma região importante de suporte, região essa que foi dada na casa dos 77 mil pontos. Para quem não se recorda, os 77 mil pontos foi a principal referência de preço, porque o mercado rompeu ali o seu nível de topo histórico. Então foi o primeiro topo histórico que nós tivemos do mercado. Ele caiu muito forte, então o Ibov acumulou uma desvalorização em 3 semanas aqui de 13%, cai forte, candle de indefinição sendo formado no início dessa semana. Claro que a semana é muito prematura, mas eu acredito que o Ibov ele poderia cai um possível movimento de alta, voltar lá para casa dos 80/82 mil pontos, para a gente ver qual que vai ser a sinalização. Então, da forma que está estruturada, eu acredito que o mês de junho pode ser um mês interessante para começarmos no positivo. Gráfico diário do dólar. O dólar teve um cenário bastante consolidado hoje também, leve movimentação negativa de 0,60%. Eu tenho aqui um ponto importante de suporte na casa de 3.620 e uma região importante de resistência na casa de 3.795, arredondando 3.800. Se eventualmente o dólar romper esses 3.800, sobe, corrige, sobe, ele abriria espaço para continuar o seu movimento de alta, a média de 21 já se aproxima da cotação dos preços, e agora a gente já volta a ter um radar um pouco mais atento para o dólar, tá? Então o rompimento do dólar aqui em 3.790 sinalizaria o dólar subir até 3.900. Estamos falando do dólar a R$ 3,90. Então o dólar apontando para cima. Petrobras hoje abriu num leve movimento, abriu num gap de alta, tá? Uma forte movimentação de alta, sobe 8%. Se a gente colocar o gráfico, a gente percebe que o papel praticamente não oscilou nada, tá? E um dia bastante fraco em relação às negociações, a Petro está sendo foi bastante influenciada principalmente pela saída do ex-presidente, né, o Pedro Parente. Ele deixou a companhia depois de não concordar aí com as políticas de preço do governo e pelas intervenções, mas, graficamente falando, eu acredito que Petro poderia voltar lá para os R$19. Para quem segue posicionado no papel, eu sugiro que tenha bastante cuidado, bastante atenção. A Petrobras é uma ação
que é totalmente influenciável pelo governo e está passando por um cenário atípico. Então, pode ser que tenhamos movimentações muito fortes, tanto para cima quanto para baixo. Então, muita atenção aí na Petro. Vale, abrindo um gap de alta hoje, faz um movimento tímido de queda de 0,9. Para mim, Vale perdeu aqui os 49,60, a sinalização de uma formação de um pivô de baixa, tá? Então, muito cuidado, sobe, corrige. Se Petrobras perdeu 49,60, a sinalização é do fechamento do gap, alvo lá na casa dos 43,50 e um cenário negativo. Esse seria um cenário negativo perdendo 49,60. Caso contrário, a Vale fique acima dos R$ 53,50, poderia voltar a subir até os 56. Claro que a Vale tem ainda uma tendência de alta, a gente vai aguardar movimentos claros para a gente poder iniciar alguma operação no papel. Banco do Brasil do semanal, o gráfico é bem parecido com o índice Bovespa, teve uma forte queda, fechou a semana passada com um belo de um martelo em cima de um suporte, referência de preço, topo anterior. Eu acredito que o Banco do Brasil poderia voltar a subir pelo menos até os R$ 35,00 aí no curto prazo. Na sequência, eu tenho aqui Bradesco, tá? Bradesco também me formou um candlezinho tímido, porém Bradesco eu acreditava numa queda um pouquinho mais, uma queda aí no curto prazo, até a casa dos R$ 28,00 para a gente poder pensar em compra. Não acho errado que Bradesco poderia desenvolver um movimento positivo. Vale lembrar que a bolsa teve uma queda bastante expressiva, nas últimas semanas, e uma alta seria saudável ou até mesmo um movimento lateral. Continuando, depois de BBDC4, eu tenho aqui Banco do Brasil a gente já olhou, temos agora Itaú. Itaú também toca numa região importante de suporte, a média está lá na casa de 49 e o mercado está sendo negociado a 44. Eu acredito que Itaú poderia voltar a subir lá para a casa dos R$ 49,00 no curto prazo e depois voltar lá para os 43, tá? Então, muita atenção, esse seria o cenário positivo, os preços voltarem próximo à sua média, ou caso o mercado fique dentro desse movimento lateral e depois perca o suporte, entraremos aí no cenário negativo. Gráfico diário, próximo ponto de parada aí no curtíssimo prazo, R$ 47,00 para as ações do Itaú. GGBR4, eu tenho GGBR testando uma importante região de suporte, o papel sobe, tem um próximo alvo em 16,60 e depois na casa de 18. Se for trabalhar compra, o stop tem que estar abaixo desses 14,50, primeiro alvo em 16,70 e depois lá em 18,30. Temos aqui os Minas. Os Minas testou a região de suporte também, a casa de R$ 8,00, teve uma forte movimentação de queda nos dias anteriores, e a média está lá em R$ 10,00. O mercado caiu, tocou na casa de 8,30 e agora sinaliza um movimento positivo até a resistência mais próxima e mais importante também, que eu tenho topo anterior, referência de preço e a antiga região de suporte que foi perdida, sinalizaria agora uma movimentação de alta até a casa de R$ 10,10. Então, os Minas sinalizando um movimento positivo. Várias ações agora que eu vou comentar que chamam a minha atenção, eu vou começar por Ambev, tá? A BEV3 aí sinaliza compra para swing trade, um ponto bem importante de suporte. Para mim, a Ambev tem espaço para voltar para os R$ 21,00 aí no curto prazo e depois ela poderia buscar a casa dos 22. Tá? Stopzinho abaixo dos R$ 19,40. Alpa 4 é uma ação que me chama atenção pelo gráfico de 60 minutos, tá? Um gráfico de 60 minutos, eu tenho aqui uma linha de tendência de baixa que está tentando ser rompida para cima, e eu posso estabelecer também uma referência de resistência em 13,80 e um suporte estabelecido na casa de 13. Percebam que as ações elas trabalham dentro de um movimento lateral. Eu acredito que se Alpa 4 romper esses R$ 13,80, o cenário é positivo e a próxima parada do mercado ficaria lá em R$ 14,80, tá certo? Então, um cenário bastante interessante aí. Alpa compra no rompimento desses R$ 13,80. Amar 3, Lojas Marisa, no gráfico semanal, uma forte região de suporte está sendo testada. Na semana passada tivemos um candle aí conhecido como martelo, o que sinaliza um movimento de alta. O próximo ponto de parada das ações ficam lá na casa de R$ 6,50. E hoje o papel já performa bem, sobe 5%.
Então atenção aí, R$ 6 é o topo do diário e o nível de resistência do gráfico semanal, também sinalizando movimentos positivos em Amar 3. Minerva, eu tenho aqui BIF 3, o gráfico diário. Minerva está trabalhando dentro de uma consolidação um pouquinho mais extrema, né? Ele não teve tanto efeito na queda do Ibov na última semana, e agora eu fico de olho no rompimento dessa resistência bastante importante, estabelecida na casa de R$ 7,80. O rompimento desses R$ 7,80 sobe, corrige, sobe, um espaço para um movimento positivo, e a gente teria aí a sinalização de buscar R$ 8,50. Então, atenção, BIF, Magazine Luiza. Comentei bastante desse papel nos pregões anteriores e agora a danadinha rompe aqui a casa dos R$ 14. Turma, já deu a entrada na sexta-feira para quem quis trabalhar uma compra com stop abaixo desses R$ 109 e o papel hoje sobe 7%, tá? Danilo, vale a pena se posicionar? Olha, vale, tá? Porém, é uma alta bastante expressiva. O seu stop vai acabar ficando um pouco maior. Então, para quem quiser trabalhar compra em Magazine Luiza, separa o seu capital em dois, tá? Então, pega o seu capital, o que você gostaria de comprar, e divide por dois. Aí você pode fazer o quê? Compra a primeira vez agora, tá? Poderia comprar nos preços atuais. E a segunda entrada seria no pullback. Sobe, se eventualmente o papel corrigir, você compraria um pouco a outra posição lá em R$ 14, e aí você esperaria o seu movimento de alta, configurando assim um pivô e uma nova tendência. Mas está rompendo resistência, sinalização bastante positiva e interessante. Uma ação que eu estou monitorando de perto é a ação do Pão de Açúcar, tá? Pão de Açúcar rompendo R$ 82, a sinalização é interessante, um movimento de alta e um swing trade também pode ser trabalhado aí no papel. E por último, porém não menos importante, é muito tempo que eu não falo desse papel e depois ele fica subir forte, né? Agora ele passa por uma consolidação. O rompimento dos R$ 46,95, arredondando R$ 47, teria uma movimentação de alta para SLC Agrícola. Então atenção, compra para swing trade no rompimento de R$ 46,95. Eu gostaria mais uma vez de agradecer a você pela companhia, desejar uma excelente semana, um bom começo de semana e também um excelente início do mês de maio a todos vocês. Contem comigo para o que vocês precisarem, se tiverem alguma dúvida, comente aqui abaixo e no próximo vídeo eu vou responder a sua dúvida. E lembre-se, na descrição desse vídeo você tem um link lá para falar da cidade que você tem interesse de participar, que eu vou, a partir de julho, fechar toda a minha agenda para fazer os cursos presenciais, onde a gente vai estudar análise técnica, day trade, swing trade. O objetivo é tornar você um operador na Bolsa de Valores. Muito obrigado pela companhia, um grande abraço e nos vemos aí numa próxima oportunidade. Até mais.